Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Apostila. Meu nome é Margot Sartori, sou professora de Direito Empresarial. E o tema de hoje é um tema muito importante. Importante não só para quem faz a área jurídica, direito, não, mas no dia a dia mesmo. Você já precisou, algum dia, de um avalista? Pois é, esse é o nosso tema. Só que antes, nós vamos apresentar aqui os nossos convidados. O nosso programa, ele vai se desdobrar em 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos apresentar um tema. No segundo momento, os meus alunos que estão comigo vão elaborar perguntas. Os nossos alunos aqui presentes e via web, que já já eu te apresento. E no terceiro bloco, tudo de bom. Vamos fazer um quiz com perguntas e aquele que for o vencedor, só vou contar para você o prêmio ao final. Aguarde. Olhem só, aqui no estúdio nós temos nossos alunos. Vamos saber os alunos que aqui estão. Como é o seu nome? Tiago. Tiago. Você estuda aonde, Tiago? Estudo no CEUB. Qual é o seu período? Estou no 7º período. 7º período. E assim, se formou, quer fazer o que da sua carreira? Pretendo ser ou diplomata ou juiz. Muito legal. Parabéns. Dos olhos, cor de violeta, né? Como é o seu nome? Carolina. Carolina. Você está em que período? No 7º. 7º também. A mesma instituição? Sim. E você pretende fazer o que quando se formar? Advogar. Advogar? É. E qual a área? Área empresarial mesmo. Empresarial? Então seja muito bem-vinda. Você vai fazer aula comigo. Como é o seu nome? Hudson. 7º período? 7º período. Ah, e a faculdade? UniCeUB também. Que bacana. Ao se formar? Pretendo começar advogando, mas com anseios para magistrado. Ah, entendi. Então sua carreira vai ser desdobrada em 2 momentos. Isso. Não é isso? Como é o seu nome? Melissa. Melissa. Conheço esse nome já. E você está em que período? No 7º também. No 7º também. E se formando, você vai fazer... Eu pretendo advogar. E a área? Qual a área? Família. Família? Ah, que bom. Tem um espírito elevado, né? Família. E o seu nome? Almino, Almino. Você está em que período, Almino? eu estou no 9º semestre. No 9º. E ao se formar, você já está fazendo a prova da ordem mais ou menos, né? Sim. Nessa fase. E pretende seguir... Pretendo, na área eleitoral, público administrativo, Ah, sim. advogar. Advogar. Sim. Advogar. Parabéns. Olha, sejam muito bem-vindos, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos alunos via web. O curso que hoje nos dá o prestígio de compartilhar com a gente a nossa aula é o curso Glioche, do Rio de Janeiro. Estou aqui com os alunos do curso Glioche. Então, senhores, estamos aqui iniciando um tema interessante e eu estou muito bem acompanhada de alunos que ainda estão no processo de formação e outros colegas já formados e que estão trilhando o caminho dos concursos públicos. Mas o tema que nós vamos falar hoje não é estrito para o pessoal que está na área jurídica, não. Você de casa que está assistindo aí no seu sofá, tranquila, certamente já se deparou com uma situação de precisar solicitar um empréstimo ou assinar uma nota promissória e lá pelas tantas o credor, aquele que está com a faca e o queijo na mão, fala para ti, olha, eu preciso de um avalista ou eu preciso de um fiador. Será que estamos falando da mesma coisa? Será que estamos aqui falando do mesmo instrumento? Certamente que não. Hoje, no nosso programa, o que nós vamos tratar? Especificamente de um único instrumento garantidor, que se chama aval. Para a gente tratar aval, nós temos que ter uma atenção especificamente a uma lei, que é a Lei Uniforme de Genebra, que vai nos dar vários suportes técnicos e legislativos em relação a essa matéria. Não é um único instrumento normativo, não. Temos também, para nos ter como referência esse instituto, o Código Civil,
que também, de forma inovadora, tratou desse instituto no seu corpo ao trabalhar o novo Código Civil de 2002. Aval, senhores, é uma garantia. O aval, ele é uma garantia que é estudada dentro do direito cambiário. A sua vida, ela é restrita ao mundo dos títulos de crédito. E o avalista é uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa que pode ser até um estranho à cadeia de circulação desse título, ou pode ser um dos signatários, mas que de forma autônoma e de forma equivalente assume a mesma obrigação de um dos signatários, de uma das pessoas que estão na cadeia de circulação daquele título. Esse avalista, quando ele aceita, ele tem um ato de liberalidade. Ou seja, ninguém coloca uma faca na jugular de alguém e fala, agora você vai ser um avalista. Alguém te faz essa proposta e você diz sim ou diz não. Não tem outra alternativa. Mas uma pergunta que não quer calar. Como esse instrumento chamado aval, que existe estritamente na esfera dos títulos de crédito, como esse instrumento se concretiza? Como, no estalar de dedos, um avalista vira avalista? Por quê? Não é assim. Olha, vamos lá. Carolina, você é minha avalista. Legal? Fechado? Não é assim. Eu não posso trabalhar de boca, porque os títulos de créditos, além dos princípios que norteiam todas as cambiais, nós temos um muito interessante. Chama-se princípio da literalidade. E eu tenho que ter a minha avalista, que eu já designei, que é a nossa Carolina, eu já designei e ela tem que escrever que ela aceita, que ela quer ser avalista. Não pode ser, tudo bem, pode deixar, sou sua avalista. Não pode, porque pelo princípio da literalidade, eu preciso que ela efetivamente escreva nesse título que ela aceita essa missão de garantir a minha obrigação. Como isso acontece? Bem, se eu tenho o meu título, e seja ele o nome que for, se eu tenho um título, eu posso ter esse aval na frente do título, no anverso do título. E aí, eu confesso que a minha querida aluna Carolina não precisa nem falar nada, basta assinar. E ela, a partir desse momento, será uma avalista. Agora, confesso, se ela quiser fazer o aval no verso do título, também pode. Não tem problema nenhum, ela tem que escrever. Só que no verso temos um problema. Qual é o problema de assinar como avalista no verso? Você pode confundir, vocês que já deram essa disciplina, com uma assinatura de um endosso, de alguém que esteja endossando para alguém. E quando a gente lê uma assinatura perdida no verso, nós não vamos partir da premissa que você está avalizando, endossando, aceitando. Por isso, se for no verso, Carolina, você vai ter que designar que aquela assinatura corresponde a um aval. Você deve sinalizar que você é uma avalista. Agora, uma coisa interessante. Uma vez que a nossa querida eleita avalista, porque acabou, agora você vai ser a nossa avalista no programa inteiro, tá bom, Carol? Uma vez a Carol sendo e aceitando ser essa avalista, em regra, ela deve indicar a quem ela está avalizando. Professora Margot deve efetivamente falar que eu sou a garantida ou, como queiram, a avalizada. Se Carol com pressa, por exemplo, indo para a faculdade, correndo, pega o papel, assina e vai embora, sem falar que sou eu a garantida, sem falar que sou eu a que está sendo avalizada, a Lei Uniforme de Genebra
dispõe uma saída para esse aval, que nós chamamos de aval em branco. O aval em branco é quando a Carol esqueceu de indicar o avalizado. E nessa hora, a lei nos diz o seguinte: fiquem calmos, porque o garantido vai ser o sacador, aquele que emitiu o título. Então, de forma coercitiva, nós temos a Lei Uniforme de Genebra designando que nem tudo está perdido. Esse aval é válido e quem vai ter essa garantia vai ser o emitente, vai ser aquele que propiciou a emissão, o lançamento desse papel. Uma coisa é fato: a Carol, a nossa avalista mor do programa de hoje, ela poderá avalizar no valor total daquele crédito ou em partes. Carol pode ficar à vontade. Quem pode mais, pode o menos. Só tem um pequeno problema. Pequenino, coisa rápida. O Código Civil, quando ele tornou a parte de títulos de crédito vigendo nos seus capítulos, ele disse que era vedado o aval parcial. Num primeiro momento, ficamos assim: e agora? Poderá a nossa Carolina conceder, num título de R$1.000, um aval de R$400? Ou isso agora, a partir da vigência do Código Civil, não é mais possível? Nunca se esqueçam de uma regrinha básica. O Código Civil é uma regra geral, de modo que é simples assim. Se o nome desse título, que olha, a professora de forma proposital não falou, o nome desse título, vou chutar: letra de câmbio, nota promissória, estiver numa lei própria, e confesso, está, nós vamos falar que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Por essa razão, em nada nós vamos temer da nossa querida aluna Carolina providenciar um aval parcial, porque tanto na lei que disciplina a letra de câmbio e a nota promissória, o aval parcial é possível, não há nenhum problema. Agora, se estivermos diante de um papel que não tenha menção a essa questão, vou te dar um exemplo: a duplicata. A duplicata é regida por uma lei, 5.474 de 68. Pois bem, no seu artigo 25, nós podemos aplicar subsidiariamente a Lei Uniforme de Genebra, aquela que trabalha com a letra de câmbio e com a nota promissória. Mas deixa eu te contar um segredo. Vem cá, bem pertinho de mim. Vem, vem. Não é para todos os assuntos. O artigo 25 não inclui o título que fala de aval. Por isso, se eu estiver diante de uma duplicata e a Carolina for convidada a ser minha avalista, a regra que vamos aplicar é a do Código Civil. E por isso, nesta hora, o aval parcial é proibido. É simples assim. É só você notar se aquela proibição é tratada ou não em lei especial, dependendo do título que você esteja ali em mãos. Olha, senhores, uma coisa é certa: seja Código Civil, seja lei especial, quem for avalista nessa vida vai para o céu. Por quê? Porque, olha como todos aqui estão felizes, todos vão para o céu então. Por quê? Porque o avalista, ele, ao ser avalista, ele tem que conceder esse aval no próprio corpo do título. Ele não pode conceder o aval em outro papel. Para que você tenha certeza que ele é um avalista, ele deve obrigatoriamente escrever no título. Pode ser, como falamos no início, na frente dele, no anverso, pode ser no verso, pode ser de cabeça para baixo, inclinado, mas tem que ser no título. Eu estou falando isso porque quando a gente fala de aval, até caiu uma questãozinha dessa
na prova de Ministério Público, todos os alunos que querem fazer prova para o Ministério Público. Como o candidato se posicionava diante de uma expressão contida na Lei Uniforme de Genebra, que disciplina a letra de câmbio e a nota promissória. Pois, o que diz o artigo? O artigo diz que o aval será dado no próprio corpo do título ou em folha em anexo. E perguntava o candidato o que significava aquela ou em folha em anexo. Nunca o candidato poderia falar em outro documento, porque estaríamos talvez falando da fiança, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas o ou em folha em anexo tem uma história longa, gente, mas eu vou resumir para vocês. A Lei Uniforme de Genebra é um tratado que o Brasil ratificou. Quando ratificou o tratado, em 1942, nós adotamos uma tradução que Portugal já tinha feito. E por isso, em alguns momentos, nós temos que fazer uma interpretação extensiva, porque a tradução lusitana não é a mesma nossa. Quando o legislador menciona ou folha em anexo, entendam, um prolongamento do título, meus queridos. Ou seja, o título circulou tanto, tem tanta assinatura atrás, mas tem tanto que o espaço acabou. E aí nós fazemos um prolongamento desse título no cartório, onde ele se torna o mesmo título, só que um prolongamento. Essa é a interpretação da expressão ou folha em anexo. E aí vocês não podem cair em nenhuma tentação dizendo que esse avalista pode ser avalista num documento separado. Entenderam? Agora, uma coisa é séria. Aval é aval. Fiança é fiança. É como se nós estivéssemos na água e no azeite. Eles podem conviver, mas eles não vão se misturar. Nós temos fiador e nós temos avalistas. São todos muito bem-vindos, mas são estudados em institutos distintos, não se esqueçam disso. Nosso tema é o aval e nós estamos dentro do direito cambiário. Mas, se estivermos diante da fiança, olhem bem, a fiança é um instituto do direito civil. Essa é a diferença básica. Daí para frente, tudo vai ser diferente. Não é música, é daqui para diante, o fato do aval pertencer ao mundo do direito cambiário e a fiança ao mundo do direito civil produz consequências jurídicas distintas. É isso mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que uma aluna, deixa eu ver aqui via web, vou falar da Ludmila, por exemplo. Vamos supor que a Ludmila esteja alugando um apartamento. Tá bom? Então, lá está a Ludmila. Ludmila, via web, está acompanhando as aulas aqui com a gente. E ela pede à professora Margot, eu tento me esquivar, eu tento fazer com que ela não me veja, mas não consigo. E ela diz, professora Margot, a senhora não pode ser a minha fiadora? Vou falar o quê? Uma excelente aluna lá do curso Glioche, né? Uma aluna exemplar, não posso negar, não posso. E aí eu falo, tá bom, Ludmila, tá bom, eu sou sua fiadora. Qual é a diferença da professora assumir a função de fiadora e não ser uma avalista, por exemplo, de uma nota promissória? Além dos institutos serem traçados em campos distintos, um é do direito cambiário, o outro é do direito civil, vou falar uma coisa para você. Quando alguém é avalista, por exemplo, de uma nota promissória, o direito dele é autônomo. Enquanto que em relação à fiança, o direito do fiador é derivado. Vamos traduzir? Vamos. Então vamos. O que é um direito chamado autônomo? Vamos supor que no meio do caminho venha a público que o avalizado, aquele que recebeu a garantia, é um interditado,
é um incapaz, é um menor, é alguém que não tem a capacidade para agir de forma independente, autônoma nos seus atos jurídicos, civis e empresariais. Vamos supor, diz o avalista, opa, então o meu aval também está prejudicado? Não está, não. O princípio da autonomia, próprio dos títulos de crédito, próprio do direito cambiário, diz: numa circulabilidade desse título, meus amigos, aconteça o que acontecer nessa cadeia, menor, incapaz, assinatura falsa, fictícia e fantasma, a sua será preservada. Ou seja, apesar daquela relação cambiária estar viciada, ela não se propaga para as demais. Então, a sua se mantém. E o avalista não vai poder alegar, na hora que ele for acionado, que o avalizado dele é um incapaz, porque o direito dele é um direito autônomo. Isso não acontece com fiador. Fiador é como se você jogasse uma pedrinha no lago e as ondas se propagassem. Por quê? Porque se houver um vício no contrato da minha aluna Ludmila, pasmem, esse vício avança e atinge a minha fiança. Olha, não é só essa diferença não, tá certo? Nós temos várias diferenças de aval e fiança. Benefício de ordem é outro exemplo. A fiança, eu posso ter o meu benefício de ordem, salvo se eu renunciar, tudo bem. Mas primeiro eu atinjo os bens da minha aluna Ludmila, se ela não honrar com o pagamento dos aluguéis ou aluguéres, como queiram. Ou seja, primeiro a minha aluna, depois, se os bens da minha aluna não bastarem para satisfazer crédito, eu entro para dar o suporte do saldo. Aval não tem isso. Se o credor quiser atacar de imediato o avalista, ele não pode dar piti. É obrigado a pagar. É verdade. E por aí vai. Ou seja, o aval deve ser dado no próprio corpo, como nós falamos. Eu tenho a possibilidade de ter a fiança em documento separado, coisa que não existe entre os dois, e assim por diante. Amigos, o que eu quero falar para vocês é que esse tema é um tema muito legal, porque é um tema do nosso dia a dia, é o tema de quem precisa pegar um empréstimo, uma pessoa que necessita efetivamente de solicitar um valor e por meio da assinatura se comprometendo por um título de crédito. Às vezes o credor se sente inseguro e pede essa figura do avalista. Se você um dia encontrar essa pessoa, a trate muito bem, entendeu? Faça um pudim, né? Trate bem, com um belo refresco, porque é realmente achar uma agulha no palheiro. Agora, o mais difícil é, ao invés de você ter um avalista, ter 2, 3, 4 avalistas. Mesmo que seja uma utopia, nós temos avais plurais. Avais que podem ser sucessivos, ou seja, um avalista é avalista do outro avalista, ou avais que nós chamamos de coavais, né? Porque são avais simultâneos, eles são ao mesmo tempo avalistas de um único signatário. No primeiro caso, quando um avalista tem outro avalista, que tem outro avalista, a gente chama de avais sucessivos, a ação regressiva cobra a integralidade dessa dívida. Porém, quando estamos diante de avais simultâneos, a ação entre eles é de solidariedade. Por isso, se um cobrar do outro, após efetivar o pagamento, somente na sua cota à parte. Mas isso é uma questão que nós vamos desdobrar. Sabe aonde? No segundo bloco, meus queridos. No segundo bloco, nós vamos iniciar a parte das perguntas dos nossos alunos. Alunos que estão presentes aqui e alunos via web. Nós vamos, então, pedir a vocês que não saiam daí, porque voltamos já já com o segundo bloco, com as perguntas e os desdobramentos jurídicos de aval. Volto já. Tchau.
Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do nosso programa Apostila. Você já me conhece, meu nome é Margot Sartori e o tema do programa de hoje, aval, ser avalista, meus queridos. Hoje nós vamos trabalhar com esse tema e no segundo bloco, como é que nós fazemos? O segundo bloco é uma continuação, é óbvio, do primeiro, mas os alunos que aqui estão no estúdio, mais os alunos via web, farão as perguntas para o complemento da nossa exposição. Então, vamos aqui primeiro aos alunos do estúdio. Se alguém tem alguma pergunta, por favor. Tiago sem H. Vai lá, Tiago. Professora, admite-se o aval em título vencido? Olha só, de vencido de após o vencimento dele? Sim, após o vencimento? Pois nós temos uma questão interessante. Por quê? O aval, após o vencimento do título, eu vou confessar para vocês, já teve muita confusão doutrinária, no bom sentido, saudável em relação a isso, por conta da omissão das espécies normativas. Então, nós já tivemos uma época em que tínhamos 3 correntes. A primeira corrente dizia o seguinte: não, o aval ele não pode ser após o vencimento, não há previsão legal nesse sentido, e se ele for nessa hora concedido como tal, não será considerado como aval e como nada, não produzirá efeito algum. Segunda corrente, mais maleável, admitia, mas exigia que ele perdesse a característica de aval e era equiparado aos efeitos da fiança. Nós estudamos no primeiro bloco. Já a terceira corrente dizia o seguinte: não, é uma assinatura, se a lei não prevê, também não proíbe, de modo que pode. Hoje está resolvido. O artigo 900 do Código Civil admite o aval após o vencimento. Tá bom, Tiago? Então, a situação está tranquila hoje, tá bom? Via web, os alunos do curso Glioche, alguma pergunta? Eu gostaria de saber, professora, se o aval concedido pela sociedade em nome do seu administrador, e onde o contrato social proíbe tal deliberação, se esse contrato é válido. Nossa, que pergunta boa. Olha só, a do Tiago foi interessantíssima e a da Ludmila também. Parabéns aos alunos, viu? Mas a grande questão é o seguinte, há uma violação do administrador concedendo um aval quando o contrato social daquela sociedade não permite. Esse aval é um aval válido, esse avalista, a sociedade, né? Porque a sociedade é uma pessoa jurídica. Não tem pé, não tem mão, não tem braço, não tem cérebro. Quem faz isso, quem materializa essa vontade é o administrador. E a pergunta é, esse aval é válido ou esse aval não é válido? Há uma divergência doutrinária em relação a isso. A primeira corrente dizendo o seguinte, que quem vai arcar com a responsabilidade de ter excedido nesse poder é efetivamente o administrador, que a sociedade não será responsável, porque todas as vezes que um representante age fora dos ditames da procuração que tem para agir, ele vai responder em nome próprio. Por isso, a sociedade não vai ser responsável por nada e ele que vai ser responsabilizado por essa obrigação assumida. Mas, Ludmila, não é a corrente majoritária. A corrente majoritária é que o título de crédito se desvincula do contrato social, que a confusão deve ser resolvida em ação própria e como título de crédito, como autônomo, a sociedade é uma avalista daquele título. Ok? Tudo bem? Aqui no estúdio, temos alguma pergunta? Sim. Sim. Professora, caso o avalista assuma a posição de devedor solidário Sim. dentro de um contrato de mútuo, descaracterizaria, sim, o aval? Isso acontece demais, Hudson, demais. Você vai a um banco e no banco, o banco elabora o contrato de empréstimo, um contrato de mútuo, um contrato de financiamento e vinculado a esse contrato emite uma nota promissória ou uma cédula de crédito bancário. Pois bem, estamos diante de 2 instrumentos, um do direito civil, outro do direito cambiário e, por vezes, o avalista que consta nessa nota promissória, por exemplo, é chamado a assinar como devedor
solidário desse contrato de mútuo. Aí pergunta-se, se descaracteriza a questão do avalista? A primeira enfrentamento que eu quero fazer, Hudson, para você, antes de te responder, é que há uma questão sumulada, que é a súmula 26 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido em que ele vai ocupar as obrigações de devedor solidário. O avalista, ao assinar esse contrato, ele vai ocupar as obrigações deste contrato. A primeira coisa, antes de te responder, eu estou falando isso porque às vezes a promissória é de R$1.000 e o contrato tem R$1.000, mais a multa, mais os juros, mais a punição porque não sei o quê. Ele vai além dos R$1.000 ou não? Vai. Então, isso já está decidido. Agora, no campo técnico e jurídico, há uma incongruência técnica em chamá-lo nesse contrato de avalista. Porque ele efetivamente, no contrato, ele vai ocupar a extensão da natureza jurídica que ele está ocupando no instrumento, qual seja, de devedor solidário. Avalista, no sentido estrito da palavra, ocupará com os princípios dos títulos de crédito, como autonomia, literalidade, cartularidade, ele vai ocupar no título e não nesse contrato. Então, há uma incongruência técnica em chamá-lo de avalista, mas não gera efetivamente nenhuma nulidade desse instrumento. Ele é equiparado a um devedor solidário, a questão já está inclusive sumulada das obrigações serem extensivas ao contrato que ele assinou. Tá certo? E os meus alunos lá do Rio de Janeiro, do curso Glioche, e quem vai falar agora? Ou não tenho mais pergunta? A Paula. Paula, pois não, Paula. Margot, admite-se no sistema jurídico brasileiro a figura do avalista do sacado? Nossa, pegou pesado, hein, Paulinha? Né? É verdade, uma boa pergunta, porque, olha só, não há em nenhum momento escrito na lei que o aval deve ser puro e simples. Mas, pelo princípio da literalidade, precisamos que o avalista se posicione como tal, que ele assine como avalista. Será que num título de crédito pautado na autonomia, literalidade, na cartularidade, nós ficamos com uma manifestação para um evento futuro incerto? Certamente, alguns doutrinadores não admitem. A razão é simples, porque o sacado, quando indicado para pagar, num título que seja uma ordem de pagamento, ele tem a liberalidade de recusar. Quando o sacado é indicado a pagar um título no vencimento, ele pode aceitar a indicação ou ele pode recusar. Diante dessa condição, diante dessa possibilidade, o aceite para uma parte da doutrina fica o aval fica sem orientação direta. Ou seja, ou bem o sujeito aceita a ordem dada e leva consigo um avalista, ou bem o avalista perde a função, porque se ele recusar, o avalista não vai sobreviver. Trocando em miúdos, uma parte da doutrina, Paula, não aceita o aval condicionado, porque ele pode, esse sacado, futuramente, recusar a indicação. É fato que essa questão não é pacífica, Paula, tá certo? Por isso, não se assuste em ter contato com decisões e jurisprudências que admitem a figura do aval condicionado a um futuro aceite. A razão é simples, porque o aval tem uma natureza de garantir, no sentido de beneficiar, e não no sentido de trazer um prejuízo. Isso significa dizer que se no futuro o sacado recusar, perde-se o efeito daquele aval. Se efetivamente ele aceitar, concretiza-se o aval que estava condicionado àquele aceite. Essa segunda corrente é a corrente majoritária e não a primeira, que não admite o aval diante de algo incerto. Tá certo? Ok, Paulinha? Okay. Entenderam? Entendeu, Francine?
Tudo bem? Maravilha. Senhores, muito obrigada. Gostei muito das perguntas profundas. Vocês estão de parabéns, viu? Aqui nós finalizamos o nosso segundo bloco. E não saia daí, porque nós vamos para o nosso terceiro e derradeiro bloco, que é o bloco onde nós vamos realizar um quiz. O quiz é um jogo de perguntas e acertos e com premiação, meus queridos. É o bloco. Aliás, é o bloco dos blocos. Volto já já. Tchau. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco, lamentavelmente. Meu nome é Margot Sartori, estamos tendo um programa muito legal sobre aval, direito empresarial e o nosso tema, aval. Por que o terceiro bloco eu considero o melhor dos blocos? Tem premiação, gente. Nós vamos fazer um quiz com perguntas e respostas e vai ser assim, deixa eu mostrar. Olhem só, aqui nós vamos ter um aparelho e o aluno vai ter a pergunta e 4 opções. Então, ele vai marcar, é tudo muito chique aqui. Número 1, número 2, 3 ou 4. E nós temos um computador ultramoderno, chamado Fernanda, ultramoderno. E esse computador vai registrando os acertos dos alunos. Quando nós terminarmos, são 10 perguntas. Quando nós terminarmos, nós vamos saber o vencedor. E aí, espera. Você vai ver o que vai acontecer. Aqui, vamos iniciar a nossa competição com os alunos também via web do curso do professor Glioche. Lá, os alunos à distância, que estão nos dando o prazer, também vão trabalhar respondendo as questões, tá certo? Então, vamos iniciar aqui. Primeira questão diz: no que se refere à figura do aval parcial, é incorreto afirmar. Respeitando a regra geral estabelecida pelo Código Civil, pode-se afirmar que o aval parcial é nulo. A segunda questão diz o seguinte: o avalista de uma nota promissória poderá conferir o aval total ou parcial. Atenção, total ou parcial. E o terceiro item, vamos lá, vocês estão vendo lá, o avalista de uma duplicata poderá conferir aval total ou parcial. E, número 4, o avalista de uma letra de câmbio poderá conferir aval parcial sobre obrigação cambiária. Que rufem os tambores. Número 1, 2, 3 ou 4. Isso. Agora nós vamos ver a resposta correta, que na realidade é incorreta. E o número é? Número 3. O avalista de uma duplicata poderá conferir aval total ou parcial. Não se esqueçam que a duplicata é disciplinada neste particular pelo Código Civil, que vem no seu artigo 897, parágrafo único, a proibir o aval parcial, tá certo? Agora vamos à próxima questão, a questão de número 2. Vamos lá. Para a validade do aval dado no anverso de uma nota promissória, olhem bem, Melissa, torna-se indispensável a concordância expressa do avalizado. Número 2, é suficiente a simples assinatura do avalista. Número 3, deverá constar a nacionalidade do avalista. E número 4, deverá ser inserida expressamente declaração firmada pelo credor, concordando com a indicação do avalista. Valendo, vai lá. E a correta é a de número 2. É suficiente, no anverso, a simples assinatura do avalista. Lembre-se que essa dica foi feita, inclusive, com uma pergunta da nossa querida aluna Melissa,
que perguntou no segundo bloco exatamente isso. Certamente deve ter acertado. Terceira questão. Considerando a fiança e o aval como instrumentos de garantia, é correto afirmar. Número 1. O avalista não pode, assim como sucede com o fiador de contrato de locação imobiliária urbana, invocar a proteção ao seu bem de família. Número 2. Da mesma forma que o penhor, o aval constitui uma garantia real, instituída, entretanto, em um título de crédito. 3. O aval, no Código Civil, garante, em regra, o benefício de ordem ao avalista. E, número 4, semelhantemente ao que ocorre na fiança, nenhum dos cônjuges, sem autorização do outro, pode prestar aval, exceto no regime de separação absoluta de bens, né? Marcando a correta. Com isso, temos, olhem só, a resposta número 4. Há uma semelhança entre os dois institutos, aval e fiança, que a partir do Código Civil fez com que realmente fossem semelhantes. Porque antes do Código Civil, o aval não exigia que nós tivéssemos necessariamente a anuência do cônjuge. A próxima questão. Antônio Ferreira foi avalista de Adalberto numa nota promissória, considerando que o avalizado está judicialmente interditado, pode-se afirmar, número 1, o aval conferido por Antônio Ferreira será válido, independentemente da interdição do avalizado. 2. O aval conferido por Antônio Ferreira somente será válido após autorização nesse sentido do representante legal do interditado. Número 3. O aval conferido por Antônio Ferreira não produzirá efeitos diante da incapacidade do avalizado. E, número 4. O aval somente será válido após autorização nesse sentido conferida pelo juízo da interdição. Vamos lá, meus queridos. E agora vamos à nossa resposta correta. Número 1, senhores. Olha aqui a autonomia do aval. O aval conferido por Antônio Ferreira será válido, independentemente da interdição do seu avalizado, dele ser incapaz, dele ser menor, da assinatura ser falsa. Só não posso falar que essa afirmativa da autonomia absoluta por conta da autonomia e o vício de forma. Só é o vício de forma que inviabiliza que você invada por constrição patrimonial o avalista, tá bom? A próxima questão. Respeitando a expressão, isso não vale, olha só. O aval é escrito na própria letra ou em folha em anexa, prevista no artigo 31 do Decreto 57.663 de 66, pode-se afirmar essa expressãozinha. O aval pode ser conferido na própria letra de câmbio ou em documento separado. 2. O aval de uma letra de câmbio, quando em documento separado, deve ser arquivado na junta comercial. Número 3, a redação também se aplica à nota promissória e determina que deve ser sempre no corpo do título. E número 4, não cabe aval na nota promissória por conta do artigo só mencionar a sua aplicabilidade para as letras de câmbio. Qual é a questão correta? Número 3. A redação também se aplica à nota promissória e determina que deve ser sempre no corpo do título. Não se esqueçam duas coisinhas que a professora quer falar. A primeira, que a Lei Uniforme de Genebra, a 57.663 de 66, que é um decreto
ela disciplina tanto letra de câmbio como nota promissória. Isso não é uma afirmativa absoluta, porque temos exceções, mas neste caso aplicamos. E número 2, segunda observação, a expressão ali em folha, em anexo, significa um prolongamento da letra de câmbio ou nota promissória, mas é o próprio título, tá bom? Próxima questão. Considerando um título na estrutura de ordem de pagamento, caso o aval não menciona a pessoa que está sendo avalizada, é correto afirmar o agente, número 1, o agente cambiário beneficiado pelo aval será o sacador. Número 2, o agente cambiário beneficiado pelo aval será o sacado. Número 3, diante da não indicação da pessoa da garantia, garantida pelo aval, o mesmo não produzirá eficácia. E número 4, todos os agentes cambiários serão beneficiados com a garantia conferida pelo aval. Vamos marcar a correta. Ok, e a resposta correta é a de número 1. A Lei Uniforme de Genebra e o Código Civil complementa que o aval será conferido ao sacador. Ok? Número 1. Vamos para a próxima. Cláudio, avalista de Manuel, foi acionado em ação de execução fundada no respectivo título. Diante da situação hipotética, é incorreto afirmar. Cláudio, na qualidade de avalista de Manuel, apresenta legitimidade passiva na referida ação de execução. 2. Cláudio, na qualidade de avalista de Manuel, poderá apresentar oposição caso o título apresente vício de forma. 3. Cláudio, na qualidade de avalista de Manuel, é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele garantida. E 4. Cláudio, na qualidade de avalista de Manuel, poderá via embargos arguir benefício de ordem em relação à respectiva obrigação cambiária. Vamos lá. E agora a questão correta é correta que é incorreta, né? É quando o Cláudio quer exigir o benefício de ordem próprio da fiança, quando não houver renúncia, mas não característica do aval, por conta da autonomia da obrigação assumida. Vamos à próxima questão. Determinado título de crédito recebeu avais em dias subsequentes, todos sem indicação do avalizado. Diante da situação hipotética apresentada, pode-se afirmar. Essa é minha caixinha de Pandora, tá? Deixei para vocês pensarem. Número 1. O que nós podemos afirmar? Tratam de avais superpostos em branco e são considerados sucessivos. Número 2. Tratam de avais superpostos em brancos e são considerados simultâneos. Número 3. Tratam de avais superpostos em brancos e podem ser sucessivos ou simultâneos. Número 4. Tratam de avais superpostos em brancos, porém são todos avais simples. Qual é a correta? Pois bem, a questão correta é de número 2, meus amigos. A questão leva no enunciado e na lógica ao erro, mas não se deixem levar ao erro. A ideia de avais subsequentes dá a impressão que eles são sucessivos, mas não estamos presos ao tempo, estamos presos ao fato deles serem em branco. E aprendemos que todas as vezes que o aval for em branco, quem é que está sendo avalizado? O sacador. Mesmo que um chegue hoje, o outro chegue depois, o outro chegue depois. Logo, os simultâneos. Questão simulada, viu?
é o verbete da súmula 189 do Supremo Tribunal Federal, para não ter mais problema, tá bom? Então, número 2, maravilha. Vamos à próxima questão. O avalista de uma nota promissória emitida sem a data do seu vencimento poderá, número 1, o avalista poderá apresentar oposição ao pagamento do referido título por conta da ausência da data do seu vencimento. Número 2, o avalista poderá apresentar a oposição ao pagamento do título pela presença de um vício de forma. Francine vai acertar essa. Número 3, o avalista em nenhuma hipótese poderá apresentar oposição ao pagamento do título, visto ser sua obrigação absoluta. E número 4, o avalista não poderá apresentar oposição ao pagamento do título, visto se tratar de uma omissão suprida pela própria lei específica do título. Número 1, número 2, número 3 ou número 4, senhores? Questão de número 4. O avalista não poderá apresentar oposição. Sabem por quê? Porque trata-se de um elemento, mas é um elemento acessório, que na ausência, a própria lei determina que será no vencimento à vista. Por isso que a 4 está correta. Vamos? Considerando que uma sociedade não honrou o pagamento de uma nota promissória, onde os sócios postulam como avalistas, pode-se afirmar: o credor deve respeitar o benefício de ordem acionando os sócios subsidiariamente em relação à sociedade. 2. Os sócios não podem conferir aval de obrigação oriunda de sociedade em que integram como sócios. Número 3. Se no curso da execução a falência da sociedade for decretada, permanece a execução em face dos sócios. E número 4. O aval dos sócios só será válido se eles se retirarem da sociedade ora devedora. Então, vamos lá. Agora, a questão correta. 3. Se no curso da execução a falência for decretada, permanece a execução em face dos sócios. Olha só, gente. Quando os sócios assumem a posição de avalistas, essa posição não tem nada a ver com direito societário, tem a ver com direito cambiário. Se porventura, nessa execução desse título, onde eles são avalistas, for decretada a falência da avalizada, ela vai seguir rumo próprio por conta da lei própria, da lei de falência, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, mas os avalistas, como ação autônoma, permanecem. Por isso, item 3. Com isso, senhores, nós chegamos ao momento principal desse programa. E aí, o vencedor desse nosso programa de hoje, e com muita honra, foi o Hudson. Uma salva de palmas para o Hudson. Parabéns! E agora, em retribuição, nós temos 2 livros maravilhosos para vocês. Eles são tão bons que eu não sei qual primeiro eu te entrego. Temos do professor Rogério Greco, curso de Direito Penal, parte geral, importantíssimo para quem vai fazer concurso, da editora Ímpetus. Parabéns, você foi aqui o agraciado. Agora, não posso deixar de te dar um segundo livro, que aí eu não sei qual que eu te vai ser o presente em primeiro lugar, que é do professor William Douglas, da Ímpetus também, Como Passar em Concurso Público. Usufrua desse livro aqui, entendeu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Com isso, senhores, nós chegamos ao final, lamentavelmente, do nosso programa de hoje. Gostaria imensamente de saber como os meus alunos, via web, foram em relação ao nosso quiz. Muito bom, professora. A didática é excelente. Olha, parabéns aos alunos via web, ao professor Gliotti, que disponibilizou os alunos para que, junto com
UniCeub pudéssemos construir o programa. Sem os alunos, isso seria impossível. E aí, eu termino com uma frase do nosso querido e amado professor Glioche. E ele sempre diz isso: não se estuda para passar, se estuda até passar. Então, parabéns a todos que estão aqui. Fiquem com Deus. Voltamos numa próxima oportunidade. Tchau.